noite. Boa noite. Olá, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez, trazendo convidados, falando de esporte, aqui nas nossas redes. Sou Ana Moser e trago para a tela aqui, para a nossa discussão, várias facetas, várias frentes, vários aspectos do esporte e do esporte dentro desse momento histórico, né, que a gente está vivendo, e olhando para trás, o que era antes, olhando para agora e olhando para frente, né? Essa é a ideia que eu tenho colocado nesses encontros, trazendo pessoas diferentes, trazendo diferentes pontos de vista, né? Seja do mercado, seja do marketing, seja da comunicação, das ONGs, né? Do esporte competitivo. E hoje, aqui, a gente vai estar um papo muito especial. E hoje eu estou aqui para ouvir, muito mais do que para falar, né? E eu vou ter ajuda de dois coordenadores do Instituto Esporte e Educação. E a gente vai estar falando, né, o que está aqui na tela com a gente, é o Alexandre Arena, né, que está com o Instituto desde 2005, 2004, Ale? 2004. Isso. E é coordenador pedagógico, trabalhou nos nossos núcleos esportivos, né, então trabalhou muito próximo de uma garotada. E essa garotada cresceu, né, e virou gente, né? Viraram homens, mulheres, valorosos, com uma história de vida lindíssima e com conquistas melhores ainda. Conquistas não necessariamente de medalhas, só que também de medalhas. A gente vai estar aqui falando com o Rafa Moreira, que é um jogador de basquete profissional, que jogou, que esteve com a gente na Zona Leste, né, Rafa? Você é aluno da Cibele Venâncio, do Josemar. Sim. Né, lá no Núcleo Marechal Tito. Exatamente. E desde 2007 você teve aula com a gente. Sim. Deve ter ficado lá até que ano? Eu cheguei no início, né? O Carlinhos, a galera que chegou no início lá, e eu saí de lá em 2007, quando eu fui morar fora de casa, em Guarulhos. Ah, perfeito. Foi em 2007 que eu saí, mas saí ao mesmo tempo perto, porque sempre que eu voltava, estava ali, minha casa era de frente para o projeto, então não tinha como ficar muito distante. Então a gente se cruzou bastante lá também. Sim, sim. E o Carlinhos, que ele também foi aluno desse mesmo espaço lá na Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista, o Núcleo Marechal Tito, e foi aluno lá durante bastante tempo e trabalha com o Instituto Esporte e Educação. Ele é formado em desenho gráfico e o que mais, Carlinhos? Desenvolvimento de sistemas, Ana. Isso, computação, né? O cara é um nerd e da maior qualidade e trabalha com a gente no Instituto também há muito tempo, hein, Carlinhos? Desde quando? Eu entrei em 2008, Ana. E ele, enfim, hoje é o responsável por toda a programação visual, site, enfim, faz muita coisa, porque lá todo mundo faz de tudo, né? Não dá para fazer só uma coisa. Todo mundo tem que ser multitarefa, né? Multitarefa. É isso aí. E então a gente hoje vai estar, e depois nós vamos estar com esse pessoal, com esses garotos aqui durante um tempo, e no segundo bloco a gente vai estar recebendo outros convidados, quer dizer, vamos estar recebendo uma outra coordenadora, a Ciliane, e coordenadora do Instituto, e outros ex-alunos. Então hoje a conversa aqui é para falar sobre, né, a vida nos núcleos, o que trouxe de lá, o que ajudou a virar as pessoas que vocês são hoje, né? E então é essa conversa aqui hoje, a gente conversar sobre impacto de projetos, né? No caso, né, de projetos esportivos, o que a gente, como projeto esportivo, impactou na vida desses jovens que vêm, né, de periferia e que estão vencendo na vida, né? Antes de começar com eles, eu queria primeiro pedir para quem está assistindo a gente
dá um like, compartilha nas suas redes sociais, compartilha no WhatsApp, para a gente estar falando cada vez com mais gente, tá? E o segundo recado é que na nossa tela tem um QR Code, e esse QR Code é diretamente para a nossa campanha de captação de recurso para compras de cestas básicas para as famílias dos nossos 5 mil alunos, né? Alunos como esses rapazes que vocês estão vendo aqui, a gente vai receber, vão receber meninas também na segunda parte, e que foram alunos nossos. Nós temos hoje 5 mil alunos e a gente está levantando recurso para comprar e fornecer cestas básicas, né, para essas famílias nesse momento de crise, né? É uma necessidade muito grande, né? E a gente sentiu isso de uma maneira muito forte, a importância da nossa presença nesses espaços para sermos uma referência, né, para essas famílias poderem estar conectadas a grupos, a referências, né, o professor, o coordenador local, a instituição como um todo, representando um apoio social para essas famílias nesse momento. Então, se você puder, entre aí pelo QR Code na nossa campanha, ou então entra no nosso site, esporteeducação.org.br, que tem também um acesso direto às nossas campanhas de captação de recursos, tá bom? Bom, vamos começar. Vamos começar por quem? Ale, você foi coordenador dos dois lá na Zona Leste, né, Ale? Fui, Ana. Conta um pouco aí pra gente o que era esse núcleo lá e como é que você conheceu esses meninos aí hoje, homens. A gente... Pô, que legal. Primeiro, que legal estar junto, né? É uma sensação incrível. Hoje eu estive pensando o dia todo sobre esse nosso encontro e como os frutos, eles levam um tempo para aparecer, né? Para amadurecer. Então, hoje é o dia da gente celebrar isso. Eu me lembro... A gente tinha os projetos em Heliópolis, né, Ana? E a gente aí teve a oportunidade de abrir 2 núcleos, um na Zona Leste e um na Zona Sul. Com uma parceria com o CDHU, né, e o Esporte Social, aquela época. E aí você falou, olha, vai ter esse trabalho, você vai trabalhar com a gente, enfim, aceitei e fui. Eu me lembro quando eu cheguei lá em Marechal Tito, naquela quadrinha, naquela ruazinha, eu olhei bem, rapaz, né? E eu também estava me formando, eu não era uma pessoa experiente naquilo tudo, né? E aí a gente se juntou lá, era Cibele, Rosângela, Josemar, uma galera. E eu me lembro do Carlinhos, do Rafael. O Rafael morava bem na frente da quadra, na esquina. Era o Rafael, o irmão e uma irmã. Eles eram grandes, né? A mãe dele era enfermeira, uma pessoa super atuante assim no bairro. E ele era atentado, viu, Ana? Pense em 2 meninos atentados, são esses 2 aí. Mas os meninos cheios de vida, né? Cheios de possibilidade de participação. E aí a gente se juntou. E, enfim, e começamos lá. Eles davam trabalho. Eu estava até batendo um papo com o Rafa, mas o Rafa me falou uma história, ele falou assim, quanto mais a gente aprontava, parece que mais vocês amavam a gente, né? Isso fazia com que a gente ficasse lá, né? Então foi uma história bonita que a gente começou juntos lá, né? E uma história que... E eles estão aí hoje, desde 2000... Isso foi 2004. Acho que o Rafa entrou em 2004. Acho que o Rafa foi um dos primeiros alunos inscritos. A gente montou uma mesinha lá, o primeiro lá, montou uma mesinha para inscrever e lá estava ele, né? Grandão, e hoje está aí. Acho que eles têm que falar um pouco sobre toda essa trajetória que eles construíram, né? O que aprenderam lá com a gente. Carlinhos, conta um pouco aí o que era a tua vida lá antes do núcleo, como é que foi a tua entrada lá no núcleo. Conta aí o que significou isso, quais são as memórias que você tem aí da sua infância e adolescência. Sim, é o seguinte, eu entrei no projeto porque o grupo onde eu fazia parte começou a entrar. Por quê? Eu sempre fui do grupo do futebol, né? Sempre gostei muito de futebol. E a quadra pra gente era no final da tarde, nos reuníamos e ia jogar um futebol, né? Foi quando chegou o projeto.
no começo, o nome, né, que se dava lá era de projeto de escolinha de vôlei Rexona, né? E eu era do grupo de futebol, aí com o tempo eu fui vendo muita gente indo para quadra jogar vôlei e tal. Aí eu comecei a olhar, mas de primeiro momento eu não participei, né? Não participei. Aí foi passando o tempo, aí eu resolvi me inscrever. Aí eu comecei a jogar um pouco, mas na época eu fazia um curso de computação no liceu. E eu só tinha, acho que era 2 ou 3 vezes na semana para ir no projeto. Então, coincidiu de casar o dia que eu não tinha nada para fazer, eu ia ficava lá no projeto. Aí o tempo foi passando. Como eu já tinha uma idade, eu sou mais velho que o Rafael, né? E eu já tinha uma idade que na época o projeto atendia mais no superficial, não superficial, mas os eventos que existiam eram mais voltados para as crianças, né? Então, a gente era constantemente convidados a participar, né? Com as crianças, ajudando na organização dos eventos, né? Recebendo algumas rotinas que deveriam ser realizadas no projeto, né? Cuidar das crianças, entregar água, entregar camiseta, né? E com isso eu fui ficando. Chegava um certo momento que não era nem a nossa aula e a gente estava lá dentro, porque a gente adorava o espaço. Primeiro que o espaço era da comunidade, né? E a gente gostava muito de ir lá. E eu lembro que teve um momento que teve alguns atritos, porque ao mesmo tempo que eu estava dentro do projeto, eu ainda estava no grupo de futebol e tinha um pouco de rivalidade ali, né, para utilizar a quadra, né? Porque se você for pegar um contexto histórico, né, o Brasil é chamado de país do futebol, não é porque as crianças nascem com habilidade, né? É porque com uma latinha de refrigerante no chão dá para você jogar futebol, né? Então não precisa muito de acesso, né, para jogar futebol. Então tinha esses atritos com o pessoal do vôlei, né? E às vezes até Rafael e outros. Vocês atentavam lá, não deixavam de dar aula, pegava a bola, chutava. Já teve caso de prender o professor na quadra. Se for avaliar isso hoje, meu não tem como dar razão, né? Mas eram crianças, né? Nós éramos crianças, né? Não tinha muita energia para gastar, então ficava martelando essas coisas, né? Mas foi uma experiência muito boa, tanto que teve um certo momento que foi até as atividades que a gente fazia para o evento, que era a decoração de quadra, essas coisas. A Cibele tinha um contato não, eu conhecia uma instituição em Itaquera, né, que tinha um curso de comunicação visual, né, e ela perguntou se eu queria participar, né, porque já que eu tinha um pezinho em computação, ela falou assim, comunicação, acho que você vai dar muito certo lá. Aí eu me inscrevi, teve uma provinha, consegui passar, comecei a fazer curso de comunicação visual lá dentro, né? Mas sempre, quando tinha tempo, ficava do núcleo, não saía do núcleo, acho que eu ficava mais tempo no núcleo do que em casa, né? Porque tinha muita conversa, os professores praticamente eram os nossos psicólogos, né? Que a gente trocava muita informação ali dentro, né? E foi aí, a partir daí, eu comecei a estudar muito essa parte de design, de comunicação. Eu cheguei a trabalhar numa empresa em Itaquera nessa área. Aí passou um tempo, fui para outra empresa e foi quando eu acabei sendo convidado para participar do IE. E isso já faz quase 12 anos. E uma coisa que foi muito marcante na minha entrevista para o IE, que foi até a Isabel que fez essa entrevista comigo, que ela
Ela fala assim, ó, eu conheço a sua história, eu conheço as coisas boas e as coisas ruins de você, né? Mas nós queremos muito te dar essa chance, né? Aqui dentro. E você acho que é a primeira pessoa que está fazendo parte do IEE que não tem um curso superior, né? Ela falou para mim, né? E eu lembro que passou um mês, eu entrei em outubro, em novembro eu peguei e fiz minha matrícula no meu primeiro curso superior. Realmente foi um caminho que eu segui, né? Ali dentro que foi muito muito bom para mim. Puta, que legal, cara. E você hoje é um super cara, um profissional e já com 2 faculdades, pai e o caramba. Tem umas histórias suas aí que você pulou, né? Que a gente vai entrar ainda mais a fundo. Mas deixa eu falar com o Rafa. E você, Rafa, foi para outro lado, né? Você virou atleta, né? Começou no vôlei, enfim, mas começou, né, no esporte e virou atleta. Conta aí Sim. como é que foi isso, como é que você se trilhou esse caminho. Sim, com certeza. Eu vou primeiro agradecer vocês pelo convite de estar podendo falar mesmo e estar reunindo nós três aqui, que esses dois têm uma importância muito grande na minha vida. O Carlinhos conhece a minha essência, meu amigo de infância. O Ale chegou depois ali, sem palavras para ele. Eu falei com ele 1h30 essa semana e, sério, fiquei muito emocionado. Mas minha história começou exatamente dentro do vôlei mesmo, né? Ali na porta de casa, junto com o basquete bem paralelo. Por que o basquete paralelo? Primeiramente, eu vou falar que eu sou muito grato a Deus pelo privilégio dele colocar pessoas na minha vida, como o caso do Alê, os professores Cibele, Josemar, Janaína, que apareceu agora, de ter formado meu caráter, entendeu? Dentro deles, no basquete, foi o Beto Guilherme, que é um sambista na Zona Leste, que é professor de educação física também, que me apresentou o basquete. Então, isso para mim foi uma formação, né? Na ausência da parte paterna, só tinha minha mãe, que também trabalhava o tempo inteiro, então a gente vivia na rua. Isso daí que o Carlinhos falou no início do projeto, como eu fui o primeiro a escrever, eu sempre queria estar dentro da quadra fazendo parte, mas tinha horário para cumprir, né? Tinha certas turmas, eu queria estar o tempo inteiro lá. Quando não deixava, a gente aprontava. A gente era terríveis, pegava o cadeado, trancava todo mundo, sabe, na quadra, sujava as bolas para ninguém usar, sabe? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, como eu pude ser assim, né? Como era tão, né? Mas acho que era pela idade, né? O nosso jeito, assim, acho que mudou muito. E o projeto, assim, sou muito orgulhoso pela vida do Carlinhos, sabe? Eu sempre costumo voltar lá para visitar minha mãe, que mora no mesmo lugar ainda. Costumo chegar para ela e falar assim: poxa, mãe, daqui da rua são poucos, né, que não se envolveram com crime e não, como fala, não contrariou a estatística, né? Porque quem mora lá, todo mundo sabe que o caminho, todo mundo só vê um caminho, uma oportunidade que é negativa, né? Nem vejo como oportunidade isso, entendeu? Não tem muita visão de nada. Mas eu costumo falar que o esporte, a educação, a cultura, ela transforma a vida. Transformou a minha vida, transformou a vida do Carlinhos, entendeu? E de outros meninos também, que não vai estar aqui na live hoje poder falar, que hoje estão bem, sabe? Outras meninas que hoje estão bem também, sabe? Não seguiu isso. Então, assim, eu vejo que o projeto na minha vida, o IEE, ele chamava de vários outros nomes, né, antigamente, de Projeto Rexona, IEE, o Instituto e tal, mas deu frutos, entendeu? Eu gosto de falar muito em relação a... Óbvio que a gente não... O projeto social não vai salvar todas as crianças, mas vocês, assim, a Ana, Alexandre, os professores todos têm que ficar muito honrado, muito feliz por o resultado que deram entre o Carlinhos, eu mesmo, sabe? A minha história, poxa, eu me orgulho muito de tudo que eu passei, de tudo para estar onde eu estou e aonde eu vou chegar ainda. Então, assim, mas vocês tiveram uma importância gigantesca na minha vida, sabe? Lá atrás, sabe, de caráter mesmo, formação, saber respeitar os meus amigos como eu era muito, muito atentado. Tinha uma professora, a Rosângela, e o Josemar. Eu nunca esqueço que eles falaram para mim, falaram assim: Rafa, eu nunca vou desistir de você. Pode fazer o que você quiser, você pode bater na gente. Eu tenho certeza que eles iam chorando para casa, a Cibele também, eles iam chorando para casa pelo que a gente fazia com eles. Mas a persistência
e o saber do porquê que eles estavam ali, eles não largavam isso nunca, entendeu? Eles sabiam o que eles queriam e que era transformar a vida mesmo, que era o objetivo do projeto. Então, comigo não foi diferente. Eles transformaram a minha vida, eles me ajudaram. Se eu estou aqui onde eu estou hoje, graças a eles, assim, pelo projeto de... A Rosângela, eu trancava ela no dia, eu achava, nossa, nunca mais ela queria olhar na minha cara. No outro dia ela estava me abraçando, me beijando. Eu falava, meu, como assim, meu? Essa mulher tinha que estar me odiando, ela está me amando ainda, que coisa doida. E ela sempre com muito cuidados, assim, para não machucar a gente, mesmo a gente tendo machucando ela o tempo inteiro, né? Deixando triste, chateada, ela me ganhou pelo coração, porque ela me dava muitas responsabilidades para fazer, passava muita responsabilidade para mim, como, tipo, cuidar, às vezes, das bolas, recolher as bolas depois das aulas, isso daí eu fui fazendo mais parte do projeto, né, fazendo mais parte do projeto, ficando mais responsável, tinha as festas juninas, eu era tipo assim, eu, Carlinhos, era que ficava para fazer os desenhos das artes, né, no papel, lembra, Carlinhos? No papel, assim, a gente tinha que fazer isso daí. Ô, Rafa, uma coisa que eu lembro, foi uma faixa que nós fizemos que pegou a quadra inteira, não sei se foi para o circuito ou foi para um Internúcleos, que a gente virava à noite pintando. Você lembra disso? Lembro, lógico que lembro. Acho que tem uma foto que o Renan tá dançando hip hop na frente desse mural. É um papel pardo, né? Um papel pardo. Eu lembro. Papel pardo. Papel pardo. Grande papel pardo. A solução esse aí é o núcleo, esse aí é o núcleo, são do Marcel Tito, é isso aí, ó. Essas fotos. Muito legal. Mas é isso, acho que o projeto ele deu frutos, entendeu? Deu frutos, acho que o momento que a gente fez parte do projeto ali foi fundamental para a gente, gratidão mesmo, assim, a palavra que eu tenho a dizer mesmo. E o Carlinhos tem uma história, eu não vou lembrar o nome agora, da nossa parceira lá da Zona Leste, ali, do lixo reciclado. Não. Francisca, a Francisca. Não, isso, a Francisca. Francisca foi um dia lá no escritório do IE, e aí ela chegou lá, ela viu o Carlinhos, aí ela olhava para o Carlinhos, olhava para a gente, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Esse moleque era o cão, o que ele tá fazendo aqui? Eu acho que assim, né, gente, é muito potencial, né? Que vai para um lado, vai para o outro. Né? Vocês tiveram que fazer escolhas na vida, né? Eu acho que esse ambiente que a gente cria em torno desses grupos que fazem esporte, que fazem evento, e que conversam, e que se cuidam, né? E que fazem cultura, e que fazem hip hop, né? E jogam, e cuidam do espaço, e cuidam do material, e se cuidam. E vocês tiveram que fazer escolhas, né, na vida, quer dizer, eu acho que esse foi o grande apoio. Se fosse para perguntar para vocês assim, vocês viram algum momento de mudança dessa encruzilhada, eu vou escolher um caminho? Ou isso que eu ouvi, aquilo que eu ouvi, que eu senti, foi o que me fez ir para frente? Qual é essa imagem, essa memória, lembrança que vocês têm? Se vocês têm alguma coisa nessa linha. Carlinhos, Rafael. Pode falar, Carlinhos? Pode falar, Rafael. Vou falar. Então, para mim foi no momento que eu vou citar de novo o Ale. Ele me dava carona sempre, em 2006, um ano antes de eu sair do projeto. Eu treinava basquete 2 vezes na semana, 3 vezes na semana no Espéria, na Marginal Tietê. E o Elei, a quarta-feira lá, todas as quarta-feiras, ele estava lá fazendo uma reunião com os professores, e assim que acabava, ele me dava uma carona até o Espere. E lá nesse percurso, nessa ida, pagando alguns almoços, eu pensava, ele dava muito, muito conselho para mim, e falava, você tem um puta potencial, seja para fazer o que for, né, acho que para jogar basquete, acho que nunca tinha visto um jogo meu, então não sabia se eu era bom o suficiente para poder virar um jogador de basquete, né, mas os toques, as palavras que ele falava, ficava marcado, entendeu, a gente falava uma coisa que você até repetiu agora na semana, Lê, que foi tipo assim, a gente não veio no mundo apenas para trabalhar e pagar uma conta das Casas Bahia ou uma fatura qualquer, entendeu? A gente veio para deixar um legado, entendeu? E isso eu tinha 15 anos. Olha assim, pô, caramba, é verdade, né? Porque
como que eu vou ser quando eu crescer? Que legado que eu vou deixar? O que que eu vou deixar? Entendeu? Então, assim, hoje, por ser jogador, por ser influência mesmo, né? Por influenciar, a Ana sabe disso, a importância que a gente tem, o poder que a gente tem nas nossas atitudes, entendeu? E eu vejo isso hoje. Então, para mim, Ana, o marco foi esse, entendeu? Desse start aí, porque eu lembro quando eu jogava no Espéria, nesse mesmo ano, eu parei de jogar, não queria mais jogar basquete, porque o técnico me xingou minha mãe e tal, e eu falei, sabe de uma coisa? No jogo contra o Palmeiras, eu voltei para casa, falei, não quero mais saber de basquete, chega, vou ficar na rua. Aí eu voltei para a rua, fiquei na rua o tempo inteiro, era o projeto, ficava no projeto, foi aí que vocês, o Instituto, lançou o Internúcleos, o primeiro Internúcleos que montou. Nosso time era terrível, de todos os aspectos que você possa imaginar. Lembra, Carlinhos? Gilvan, eu, você, Sonaldo, Naldo, enfim, uma turma, o William, uma turma Deboy, meu primo. A primeira etapa foi no Céu Curuçá. A gente era responsável, a gente tinha que organizar essa etapa para todos os núcleos, o Heliópolis, São Luís, a gente tinha que ficar responsável por isso. Mas nisso, quando eu jogava basquete, no Corinthians, depois Espéria, pequeno, na novo, eu era muito medroso. Eu tinha muito medo de competir, de desafiar. E no esporte a gente necessita disso o tempo inteiro, desafiar, confronto pessoal, a gente tem que ter isso, né? E eu tinha muito isso daí comigo, sabe? Tipo assim, eu tinha confronto com os meninos da minha rua, brigava com o Carlinhos o tempo inteiro, mas na hora que entrava na quadra, tinha todo aquele conceito de bola, jogador, jogo, desafio. Eu tremia, não conseguia jogar. E então até no Espéria, no Corinthians, eu não conseguia. Quando começou o Internúcleo, que eu tava esquecido do basquete já, comecei a jogar o Internúcleo vôlei, nosso time era o que mais confrontava todos os outros times. O Carlinhos sabe disso, ele vai poder. A gente confrontava o time de Heliópolis e assim, batido. E eu olhava aquilo e falava, nossa, olha o Gilvan, o que ele tá fazendo? Ele dava aquelas boladas, assim, os caras cravavam aquelas bolas, eu olhava, assim, encarava, gritava, e eu falava, meu Deus, velho, que é isso? Então, isso para mim foi um marco, porque a partir dali, no ano seguinte, eu voltei com o basquete em Guarulhos, foi quando eu saí do projeto. E foi totalmente diferente. Esse confronto que eu adquiri no projeto, né? Esse desafio, essa vontade de querer vencer, né? Tipo assim, a gente fazia. O nosso time não era bom. O time de Indaiatuba era muito bom. Tinha um hino federado. Nosso time era assim, era só os moleques da rua que aprendeu a jogar vôlei num projeto, né? Então, assim, a gente não tinha muita coisa. Então a gente falava assim, meu. Então, isso para mim foi um marco. Ana e Alexandre, Carlinhos, foi assim, algo que marcou muito, porque eu levo até hoje na minha carreira, pra você ter noção. Olha que loucura, uma coisa que eu falei pro Ale, tava comentando com o Ale, falei assim, meu, eu sou um jogador que, quem conhece o Rafa Moreira, conhece o Rafa dois aspectos. Um jogador raçudo, que deixa tudo em quadra, todas as cidades que eu passei, eles vão poder falar isso, e um jogador que faz bola de 3 pontos, muita bola de 3 pontos, mas assim, isso é questão de trabalho mesmo, mas a questão da vontade e persistência, não deixar, sabe, querer vencer, esse espírito de vencer, de querer vencer o tempo inteiro, sabe, de confronto pessoal, um confronto saudável, sabe, você confrontar o seu adversário sem querer saber o que ele vai trazer para você. Se ele tiver bala na agulha, ele vai te responder na altura. Se ele não tiver, você vai passar por cima dele. Mas é algo natural e algo saudável dentro do esporte, né? Coisa que eu não tinha. Então, meu marco foi esse. Aí, quando eu comecei a entender isso, no Guarulhos, eu comecei a ir bem, jogar. Aí eu peguei e falei que sabe de uma coisa, eu acho que esse é o meu caminho. O esporte acho que pode transformar minha vida. Aí de Guarulhos fiz um mega torneio paulista, né? Infanto, de Guarulhos eu fui para Limeira. Chegou em Limeira, foi algo surreal para mim, porque Limeira tinha os caras acabaram de voltar do Pan-Americano, Nezinho, Guilherme Teichmann, Renato Lamas, todos jogadores de seleções que eu via, tipo assim, pela TV, e eu tava fazendo parte praticamente, fazendo parte não, mas estava junto com eles no mesmo ambiente todos os dias. Ali que minha ficha caiu e eu falei, não, realmente é o momento de mudar minha vida e mudar a vida da minha família através do esporte. Mas foi isso. Eu vou falar agora o meu ponto de virada ali, né? O meu ponto de virada, Ana e Ale e Rafa, foi quando eu comecei a trabalhar em Itaquera, tá? E eu ainda conversava com o pessoal no dia de sábado, ou quando eu pegava uma folga na semana, eu ia para o núcleo, né? Mas eu tinha muita vontade de fazer um curso de computação,
né, ciência da computação, algum segmento na informática, né? E nunca eu não sobrava dinheiro para mim fazer um curso, né? E aí eu entristecia, mas continuava trabalhando, sempre ainda mantendo algum tipo de contato com o pessoal. E teve um certo momento que o meu patrão comentou que o filho dele estava fazendo ciência da computação na Califórnia, né? Estava fazendo ciência da computação na Califórnia. E era um curso que eu queria muito fazer, né? E na época eu não era nem registrado. E eu lembro que eu pedi para ser registrado por ele, e ele sempre inventava alguma desculpa, né? Falava que a loja estava fechando negativo, ou a loja tinha que trocar o teto, ou inventava uma desculpa e nunca me registrava, né? E isso ia acumulando. Eu lembro que teve um dia, minha mãe lavou aquela camiseta comemorativa do 10 anos do Centro Rexonadez, né? Aí eu lembrei que eu que tinha feito aquele logo, né? Eu acho que foi tipo uma competição que cada núcleo fazia uma proposta e mandava, né? E o melhor ia ser selecionado. E olhando aquela camiseta, eu vi que, mano, eu vi que era possível para mim, que eu provavelmente estava no caminho errado, né? Aí eu lembro que passou uma semana ou duas, eu pedi demissão, né? Voltei pro núcleo, e sempre conversando com os professores, com a Rosângela, com a Lê, e sempre incentivando a continuar, a estudar, que um dia ia dar certo, né? Aí eu peguei, fui fazer, passou, sei lá, coisa de 4 meses, 5 meses, né? Foi até essa camiseta que apareceu aí, esse logo que foi eu que fiz. Aí passou 5, 6 meses, aí eu voltei a procurar emprego, né? Aí eu comecei a trabalhar com arte finalista, né? Arte finalista. Aí eu fiquei o tempo de experiência, não sei se foi 45 dias ou foi 90 dias. Na entrevista, a pessoa nós tínhamos combinado um salário, um valor, né? Que daria para mim pagar minha faculdade. E quando chegou o momento de me registrar, o cara também inventou uma desculpa e me registrou com um valor a menos, né? Aí eu fiquei triste novamente, aí eu fiquei 15 dias, eu fiquei registrado 15 dias na empresa. Aí num certo dia eu fui trabalhar e pensando no ônibus, tal, falei assim, não é para mim também, cara, não é isso que eu quero, senão eu vou ficar nessa empresa, vou morrer nessa empresa e ganhando a mesma coisa, vai passar meu tempo e eu não vou evoluir. Aí quando chegou na empresa, na hora de bater o ponto, eu pedi para sair, pedi demissão de novo. Aí assinei e tal, fui embora. Quando eu estava indo embora, a Isabel me ligou, perguntando o que eu estava fazendo e que queriam conversar comigo lá no escritório. Então, acho que ali veio uma esperança no final do túnel, né? Aí veio o pensamento, será que eu sou capaz, não sou capaz? Aí eu fiquei a semana... Aí acho que ela me ligou numa segunda-feira e eu só senti força para ir conversar lá no IE na sexta-feira, tipo, numa sexta-feira. Então eu fiquei enrolando a semana toda, tentando ter força para ir, né? Aí quando eu fui, foi quando a Isabel fez a proposta para mim e falou que queria muito ali dentro e que se eu aceitasse, provavelmente eu ia fazer uma carreira muito promissora ali dentro, né? E essa conversa faz 12 anos, e faz 12 anos que eu tô no IE. É isso. E aí, Ale? Esse menino crescer, Ale? Esse menino... É demais ouvir essas histórias, né? Sei lá, onde eu estava pensando, a gente vai fazendo, claro, a gente estuda para isso, né? No IE tem um método bem bacana, consolidado, experimentado, né? A gente não trabalha sobre o nada, né? A gente experimentou muitas estratégias com jovens, a gente criou uma metodologia fundamentada, quer dizer, que tem objetivo, começo, meio e fim. E a gente foi experimentando tudo isso, fazendo essas ações, né? E você vê que isso
é um método tão poderoso, né? Porque por trás das palavras do Carlinhos, das palavras do Rafael, tem um sentido do que a gente fazia, tem uma intenção do que a gente fazia. A gente não fazia aquilo, claro, a gente fazia por amor, porque todo professor ou professora tem que ser um sujeito amoroso, né? A história do Rafael é bonita com a Rosângela, né? Muito amorosa, você tem que ter amor pelo que você faz, mas você faz com uma intenção, então a gente fazia de uma maneira intencional. Agora, você faz aquilo, mas você fica esperando as respostas, e elas não vêm imediatamente, às vezes elas demoram, e você não pode desistir. Tem que acreditar nas pessoas, acreditar no ser humano, acreditar que você vai conseguir, que elas vão responder. Sabe, Ana, olhando as fotos, e a gente conversava ontem com o Carlinhos, com o Rafael, tem, assim, muitos das pessoas, dos jovens ficaram pelo caminho, né? E o Rafael me falou uma coisa tão bonita ontem, ele falou assim, Ale, o que vocês fizeram pela gente é colocar uma oportunidade. A gente não tem oportunidade. A gente só tem um caminho, a gente não tem outro. Então, vocês nos deram isso, essa chance, essa oportunidade de viver uma experiência diferente daquilo que a gente vivia, né, meninos? Se eu estiver errado, o que vocês vão falando, né? Uma experiência diferente. Então, acho que essa é a grande potência do IE, né, da gente, assim, desse grupo que está aqui, dessa noite bonita, né? Quando a gente se junta, quando a gente junta oportunidade, quando a gente junta método, quando a gente junta desejo, amor, a sua liderança, né, Ana? A sua liderança. Eu me lembro, Ana, de você chegando lá no Marechal Tito para conversar com o seu Joelson. Você era Ana Moser, mas numa humildade, para a gente falar dos registros que não funcionavam, sabe, você sempre, assim, né, numa dedicação para aquelas pessoas, e você podia estar trilhando outros caminhos. Então, assim, você é parte de tudo isso, né? Que seria desse encontro aqui sem você estar com a gente, né? Por isso que a gente é forte, né? A gente se juntou num grupo legal. Eu fico, assim, tão feliz, tão impactado com tudo isso, né? Com os resultados tão potentes de um projeto que a gente construiu junto com todas essas pessoas que estão... Olha, só uma coisa. Quando eu entrei no projeto, eu já estava numa idade que já estava um pouco em fora, né? Eu lembro. Eu nunca joguei um Internúcleos. Nunca joguei. Eu também nunca joguei um circuito, porque quando eu entrei no circuito, eu já estava fora também, né? Porque estourava a idade, né? Isso. Mas eu participava do Internúcleos ajudando. Eu participava do circuito, fazendo o circuito, né? Então, no sábado, existe um grupo do WhatsApp com ex-alunos, né? E no sábado teve um monte de pessoas que começaram a colocar suas medalhas lá dentro, né? As medalhas de circuito, sei lá, do time que venceu, ou algum destaque, né? Alguma atitude que a pessoa teve na quadra que foi uma atitude positiva, e isso tinha uma medalha, né? E eu nunca tive esse tipo de medalha, né? O que eu sempre tive foi o quê? Foi uma conversa de um professor, né? Foi um incentivo, né? E hoje naquele dia, quando eu vi e conversando, reunindo a história do Rafa, a sua história lá no Lucro, eu vejo que a minha medalha, ela é muito, acho que para mim é muito mais pesada do que aquelas que o pessoal postou, porque a minha medalha é a minha vida. Que né? demais. Eu sou a minha medalha. Que demais. Legal, Carlinhos, isso mesmo. Carlinhos, eu falar assim, especialmente para você, acho que eu nunca falei isso, eu nunca tive essa oportunidade de falar, mas você é um grande orgulho para mim, acho que não só para mim, mas para toda a nossa comunidade. Que nem eu comentei com a Lê e vou repetir mais uma vez. O que a Lê falou é mais pura verdade. Você sabe, você saiu de lá, você sabe como que é. A gente não tem oportunidade. As crianças de lá não tiveram oportunidade. A gente agarrou a oportunidade que a gente teve. Foi o esporte, foi a educação, o Carlinhos se formar, virar esse avião que ele é, né? E tal. Mas, cara, eu vejo tantos amigos nossos que se perderam, entendeu? Tava junto com a gente no projeto, entendeu? É tanta coisa negativa, tanta coisa, como fala,
como posso dizer, uma coisa fútil, sabe? Que não vai levar, mas que coloca na cabeça das crianças que aquilo dali é o correto, entendeu? Tantas nossas verdades, tudo está invertido hoje, principalmente dentro das comunidades. E a gente contrariou, Carlinhos, estatísticas, nós, eu, você, como outros meninos de lá, o Zequinha, né, o Lucas Mel, os meninos que eu conheço, assim, que nunca Naldo. O Naldo também. Renan, Alan Bahia. Alan Bahia. Nós contrariamos a estatística, entendeu? Todo mundo imaginava, todo mundo. Quantos professores falavam para mim, Rafa, você vai ser igual ao seu irmão, entendeu? Você vai ser preso, você vai ser igualzinho pelo seu jeito. Então a gente contrariou muitas coisas. Meu irmão, assim como o Naldo, uma história linda, cara, a ser contada. Porque eles eram envolvidos com crime, eram envolvidos com tudo, e conseguir sair, e hoje ter uma vida, honesta, sabe? Poder olhar para todos os cantos e cabeça erguida, poder entrar e sair de qualquer lugar cabeça erguida, isso não tem preço, entendeu? Então, assim, do mesmo modo que o Instituto deu muitas oportunidades para a gente naquele momento, né? Ensinou, deu os caminhos das pedras, que eu digo, né? E a gente seguiu isso. Acho que hoje é o nosso papel, né? Graças a Deus, a gente tem essa rede social que a gente consegue postar as coisas. Eu faço questão de postar, muitas vezes voltar lá, que nem semana passada, no começo do ano, eu tive num projeto social lá no, como fala, no Jardim Helena, e lá no Ezequiel Ramos Júnior, falar com a molecada mesmo, porque nós somos exemplos, a gente não fala, o que eles mais têm é o exemplo do tráfico, o exemplo do crime, gente que roubou, gente que foi preso, só esse exemplo negativo. Então, assim, acho que essa medalha aí que você falou, eu tenho essa medalha também, para mim é a mais importante da minha vida, acho que todas, posso ganhar o que for, ganhar uma Olimpíadas daqui para frente, mas minha maior medalha é essa, sem dúvida, essa, e é igual à sua. E essa medalha a gente tem que andar no peito assim, e colocar sempre, toda vez que a gente for para lá, e contar a nossa história mesmo. Acho que a gente eu costumo dizer para muita gente, nós somos instrumentos de transformações, entendeu? Nós somos frutos de um projeto que foi criado no coração da Ana, junto de outros profissionais, e nós dois, como os outros, né? Eu vou citar nome aqui, senão eu vou deixar de falar a galera. Então, assim, a gente é fruto deles, fruto disso. E esses frutos tem que gerar mais frutos ainda, entendeu? Então é isso, acho que essa medalha a gente tem que mostrar e contar mesmo, acho que nossa história tem que ser contada, nosso testemunho, né, que a gente costuma dizer, tem que ser dito, tem que ser repetido constantemente, para as crianças verem, falar assim, quando as crianças falam de lá, falam assim, pô, lá, o Rafa saiu daqui, o Rafa morava aqui, ó, olha onde ele tá, os meninos se reúnem para poder assistir um jogo meu, não por vangloriar o meu nome, nem nada, mas para eles verem que é igual, do mesmo modo, nasceu na mesma quebrada que a gente fala, nasceu na mesma comunidade, passou as mesmas dificuldades como criança, mas optou pelo caminho mais difícil, né, de princípio, que você vai colher um fruto bem melhor lá na frente, né, que foi o nosso caminho. Eu não posso ter certeza que não foi fácil a minha caminhada também não foi fácil, mas a gente está colhendo uns frutos maravilhosos, né, disso daí. Então, assim, a gente não foi para o caminho fácil lá no começo para sofrer no final. A gente vai para o caminho mais difícil para poder sorrir no final. Então é isso. Acho que a gente é um grande exemplo para a nossa comunidade e que a gente tem que sempre lembrar disso sempre, cara. Tipo assim, colocar na mente que a gente tem que falar mesmo e ser um exemplo, não só, seja o que for. Como eu estou muito longe o tempo inteiro, o que eu posso fazer sempre que eu volto na casa da minha mãe e falar nas escolas que eu tenho falado e, como fala, falar com a molecada, postar as coisas diretamente no Facebook, onde que a maioria de lá, postar e falar mesmo, sabe? Falar as coisas do pensamento. Desculpa. Mas é isso daí. Tá festa aí. Bom, meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Ale, muito obrigada. Vamos receber o restante da turma. E tudo de bom aí, Rafa, Carlinho, a gente se vê sempre. E tudo de bom para você, para sua família. E a gente vai estar sempre por aqui.